Olá pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live dessa noite. Essa live. Olá, Natasha! Boa noite, que bom, linda! Oi, Cris! Ai, gente, coisa mais linda! Oi, Ju! Sejam muito bem-vindas. Daqui a pouquinho a Fê já vai chegar aqui pra gente começar essa nossa live. E daqui a pouquinho ela me solicita e ela já entra. Queria contar a vocês que essa é mais uma das lives, né, da nossa edição Somos Doulas. E hoje é uma live muito especial para todas nós. Oi, Thaís! Ai, que lindo! Vocês são tão lindas. Chegaram aqui primeiro, tão bom. Thaís e Emília, né? Com certeza as duas estão assistindo juntinhas aí. Mas, como eu tava falando, essa live é uma das lives do Somos Doulas. E hoje eu convidei a Fê, já me falou que já me mandou, ó. E a gente vai estar falando sobre Spinning Babies. Então, vou chamar ela pra gente poder começar a apresentação. Ela vai entrar. Ei, minha amiga, Mirtes. Oi, Lu, seja bem-vinda. Oi! Que delícia! Ai, gente, muito bom. Que Ai, feliz. muito bom, mas eu queria estar perto também para poder te abraçar. Ai, caramba, nem fala. A gente tem que fazer um festão. Não é? Uma super aglomeração. Sem ficar presa no elevador. Por verdade, sem ficar presa. Ai, que bom. Ai, que delícia lembrar desse dia. Que Gostei. bom. Muito bom, Pri. Obrigada, Muita saudade. muita saudade. Obrigada por você ter aceitado o convite. Imagina, o maior prazer estar aqui. Eu que te agradeço a oportunidade de vir aqui falar também. Que bom, a gente vai poder falar sobre um assunto tão legal, né? Muito legal, em todos os sentidos, né? Sim, Acho que é uma live que merece várias lives, né? Vamos verdade. fazer outras lives aí, com certeza, sobre esse tema. Vamos sim. E vamos começar se apresentando. Eu vou falar rapidinho sobre mim, para quem está aqui e ainda não me conhece. Eu sou a Pri Camacho, eu sou doula, educadora perinatal e educadora Spinning Baby certificada, assim como a Fê. Eu trabalho com gestação, parto e pós-parto. Sou uma das coordenadoras do Espaço Matri. Dia 18 tem roda online, que agora tá tudo assim, né? Mas é bom que a gente não tenha, assim, que não deixe de ter esses nossos momentos, mesmo sendo virtual. Sim. E hoje a gente vai falar sobre Spinning Babies. Vou passar a bola para a Fê, para ela se apresentar também. Que bom. Então, eu sou Fernanda Melino, sou uma das coordenadoras aqui do Fardo de Ternura. Sou fisioterapeuta de formação, sou doula, consultora em lactação pelo IBLCE e Ai, também que sou uma linda! educadora perinatal Spinning Baby certificada, como a Pri. E espero que vocês gostem dessa live e façam muitas perguntas para a gente responder para vocês. Estou muito, muito feliz por ver Thaís e Emília aqui. Muito feliz. Ai, Muito sim, mesmo. Muito querida, feliz. queridas, muito Que especiais. bom. Um beijo para vocês duas. Olha, eu agora tenho feito roteiro, né? Tô Uhum. me achando super organizado na live, porque antes eu não fazia. E aí a gente vai tentar, assim, manter o roteiro, porque a gente sabe que o Spinning Babies é um tema muito pouco conhecido, né? Sim, E tem muito o que se falar dele. Então eu e a Fê montamos esse roteiro juntas, para que a gente consiga passar o máximo de informações para vocês hoje. Então, isso. aqui embaixo, não sei se meu dedo vai estar apontando, tem um sinal de interrogação e ali vocês deixem as suas perguntas. Eu acho que vai ser ótimo. E aí a gente vai perguntando, vai respondendo conforme vai acontecendo essa troca aqui. Fiquem à vontade. Ótimo. Perguntas, porque acho que vão surgir várias perguntas, e então não deixem de perguntar, não. Perguntem mesmo. Beleza. Essa live vai ficar gravada, né, Pri? Você vai deixar ela gravada. Vai sim. E a gente depois pode colocar lá no nosso canal do YouTube também, para todo mundo ter acesso do Fardo de Ternura.
Tá? Depois você me ensina, que eu não sei Te fazer isso, ensino. de gravar a live. Quer dizer, eu consegui mandar a live, eu consigo gravar já aqui no meu GT, né? Uhum. Mas eu Eu não te ensino, eu consigo. te ensino. Tá. E, tem duas tá esperando. Ela tá aqui. A Soraya tá esperando a nossa live, que eu não consegui mandar porque eu não sei. Mas enfim. Eu te ensino. Então vamos começar falando o que que é Spinning Babies, né? Vamos começar do Vamos, início. O vamos que sim. que é? Então, o Spinning Babies é uma abordagem, né, que foi desenvolvida por uma parteira norte-americana que se chama Gayle Tully. E é uma abordagem que traz o objetivo de promover mais conforto durante a gestação, melhorar o espaço para o bebê na pelve, melhorar o padrão de descida e de rotação do bebê durante o trabalho de parto e parto. E também ajuda muito a resolver o que a gente chama de distócias no parto. Então, por exemplo, aquele parto que está mais arrastado, ou uma dilatação que está demorando mais para evoluir, ou uma dor persistente que a gente consegue identificar que a cabeça do bebê não está numa posição muito legal. Então, o Spinning Baby traz todas essas possibilidades para um melhor parto, um parto mais tranquilo e uma gestação mais confortável. Ela reúne vários exercícios, né? Então, tem exercícios, posições, sugestões de movimentos, e é tudo isso que a gente fala na aula que a gente dá para casais e para gestantes. Sim, e é importante, né, Fê, a gente falar que é uma das coisas que a gente tem se importado em relação a isso e informado as pessoas sobre essa condição também. Nós duas somos uma das 7 educadoras aqui do Rio de Janeiro. Na nossa turma Uhum. foram 69 mulheres, não é isso, Fê? Se eu não me engano. Não, 69? eu acho que foram 20, são 28 no Brasil, né? Ah, Eu do acho que da Brasil, né? educação são 28, é. Acho que no Brasil são 20, quase 30 educadoras perinatais. É, porque tinha umas meninas que não moram aqui, né, no Brasil, É. realmente. Então, essa última turma foi esse número, né? E aqui no Rio somos nós 7. Uhum. E a gente também tá empenhada em falar sobre isso, porque é uma coisa muito importante para a gente, que Sim. nós somos as únicas profissionais, por ser certificadas, né? Que somos Uhum. habilitadas a fornecer essa aula para gestantes e acompanhantes. Então, Isso. uma das coisas que a gente veio falar aqui hoje também é que as meninas, as outras profissionais que fizeram os workshops, né, do Spinning Babies, elas conseguem orientar sobre algumas posturas e exercícios, mas elas não podem fornecer essa aula, nem Uhum. presencial, nem online. Então, isso é uma coisa que a gente gostaria de já deixar aqui, essa informação para Sim. vocês, né? E a É. abordagem é uma abordagem muito incrível, assim, complementando com o que você falou, que realmente é algo que tem mudado muito o meu olhar. Desde quando eu me formei para agora, era algo que eu tinha conhecimento muito básico na formação de doula. Doula, né, que eu fiz a Uhum. formação, eu tinha conhecimento do spinning baby, mas muito raso, eu não colocava em Sim. prática. E depois que eu comecei a entender, e depois que eu me formei, então, cara, assim, é um outro olhar, é uma outra visão, é uma segurança que a gente tem de que a gente conseguiria fazer alguma coisa para um parto que antes acabou indo para uma cesárea, porque eu não tinha esse conhecimento dos spinning babies Sim. antes, sabe? Eu acho que é uma mudança no paradigma mesmo, sabe, Pri? Porque assim, Isso. eu também, quando eu me formei, eu não recebia esse tipo de orientação, nem como fisioterapeuta eu recebia esse tipo de orientação. E assim, muitas pessoas, né, muitos médicos, obstetras e até as gestantes mesmo, ainda ficam fixados nesse olhar sobre o número da dilatação. Quanto eu estou de dilatação, né? E na verdade o Spinning Babies vem mostrar pra gente que é uma mudança de paradigma. A gente não precisa saber quanto está a dilatação, a gente precisa saber onde está esse bebê e como está esse bebê. Então eu até separei aqui minha pelve e o meu bebê Ai, que para linda! demonstrar Nem peguei que, a minha. por exemplo, não adianta a mulher estar com 10 centímetros de dilatação se o bebê ainda está aqui em cima, né? Sim. Esse bebê precisa descer melhor e rodar melhor e o número não vai fazer uma diferença. Então, se esse bebê está com uma cabecinha torta, por exemplo, né? Ele entrou na pelve com a cabecinha um pouco mais tortinha, a gente precisa fazer alguma coisa, porque ele vai ficar ali com aquela cabeça que não está solicitando
o colo e que tá, às vezes, com 8, 9 centímetros, mas tá muito alto. A gente vê isso com muita frequência. Então, o Verdade. Spinning Babies, eu acho que ele vem também para mudar o nosso paradigma e o nosso olhar, né? Pra gente não ficar Total. tão fixado nesse número da dilatação. E eu tenho certeza que você, assim como eu também, tenho muitas histórias para contar do tipo, cheguei na maternidade, a mulher com 9 centímetros e ela só pariu 10 horas depois. Ou então, cheguei na maternidade, a mulher estava com 3 centímetros e ela pariu 1 hora depois, né? Sim, Então, isso mostra pra gente que realmente esse paradigma da dilatação, a gente precisa mudar. abstrair isso, né? E a gente, enquanto doula, a gente também foi formada nisso. Então, eu, por diversas vezes, me pego assim, ai, mas quanto será que tá de dilatação? Não importa quanto que tá de Verdade. dilatação, né? E é Importa é engraçado, onde né? tá esse bebê e como ele tá posicionado. Verdade. E engraçado, assim, que quando a gente troca com um profissional que está acompanhando, seja enfermeira ou GO, né? A gente sempre pergunta, depois do toque, ou a escuta mesmo, a gente consegue já ter uma Sim, noção de onde esse bebê tá. Mas quando a gente tem essa liberdade de trocar e tudo, eu não sei se tem algum obstetra aqui que já tenha tido experiência com a gente em parto, a gente sim. pergunta nem quantos dilatação, a gente está nem aí. A gente quer A gente saber pergunta onde como ele tá o tá, bebê. como tá e onde que ele tá. E Sim. esse exemplo que tu deu de 3 dilatação e ter parido 1 hora depois, aconteceu exatamente assim agora, recentemente. Eu não sei se ela tá aqui. Eu mandei convite para Uhum. as minhas puérperas. A Isis, quando eu vi a carinha dela, quando o médico falou, você tá com 3 ainda, sabe? Aí eu olhei pra cara dela, e depois que o obstetra saiu, eu falei, você lembra que a gente conversou? Que isso é um detalhe, não se apega. Eu vi a frustração dela, né? Ela já estava Sim, várias horas já em trabalho de parto. E aí a gente segurou o máximo e quando estava com aquele padrão de fase ativa, foi o momento que a gente chegou na maternidade e ela estava com 3. Então é frustrante, né? Porque a gente ainda está com isso na cabeça, de que a dilatação vai ser algo que vai determinar o quanto de tempo que aquela mulher vai estar exposta. sim. E aí eu falei, só falei para ela, falei, esquece, lembra do que a gente conversou? E aí, resultado, Fê, a gente subiu, não demorou muito, a gente no elevador, ela já sentia que aquela contração já estava incomodando mais. Quando a gente chegou, que o médico tocou de novo, ela estava com 10, o bebê estava nascendo. É isso, né? É Sabe? isso. Então, é isso. Então, eu faço muita questão nos encontros, principalmente onde a gente consegue ter esse momento da aula mesmo, né, dos Spinning Babies. Eu falo, a gente não se importa com a dilatação. Isso conta? Conta alguma coisa, mas não é o fundamental, né? A Não é o gente principal, entende, né? não é. E o quanto a Sim. gente consegue ajudar, né, Fê? É muito bacana a gente dizer também que a doula, ela também faz intervenção. E daí a gente também não é a favor, né? Eu falo que o Spinning Babies, ele não veio para ser uma ferramenta de crossfit para gestante, para Exatamente. parturiente no trabalho de parto, né? Não Exatamente. necessariamente a gente vai precisar usar os Spinning Babies no trabalho de Sim. parto. E aí E eu a gente fico botando espera que a gente não precise usar, né? O nosso isso, desejo é que a gente não isso. precise usar. Não. E aí eu faço uma pressão psicológica com elas, sabe, Fê? Nos nossos encontros, aí eu falo, e aí, como é que tá os Spinning Babies? Aí, não sei o que, eu falei, gente, vocês não querem um parto mais rápido, não, minha gente? Vamos trabalhar com os Spinning Babies em casa. Porque as chances de a gente não precisar fazer nada, e só observar, e só vivenciar aquele teu Sim. momento contigo, e sem ter que intervir com nada, é muito maior, sabe? É, eu acho legal a gente falar assim, que não é uma garantia, né? Fazer os exercícios do Spinning Babies, fazer durante o trabalho de parto e parto, a gente não está garantindo absolutamente nada, né? Não é uma certeza, assim como nada no parto é certeza, né? Parto, eu falei hoje para uma gestante, parto é um evento totalmente fora do controle, sabe? Dá Ninguém o... sabe o que está acontecendo. Mas assim, o que a gente vê, né, é que quando precisa e a gente consegue executar, ou enfim, a mulher, né, tá disponível e tal, ele funciona muito bem, né? Funciona, e é assim, às vezes é questão de minutos e a gente vê um resultado. Mas é claro que existem aqueles bebês que vão querer ficar naquela posição mesmo, né? Sim, Que a gente pode fazer tudo, botar a mulher de cabeça para baixo, literalmente, enfim, literalmente. fazer tudo e o bebê escolheu ficar naquela posição. E Verdade. isso acontece por várias questões, por causa dos hábitos que a gente adquire no nosso dia a dia, por causa de encurtamentos musculares, assimetrias da pelve, acidentes que a gente sofreu, que, sei lá, quebrou a perna e tal. Tudo isso vai ter influência nesse espaço
da pelve, né? E nessa mobilidade pélvica. Então, a gente também não pode desconsiderar que, às vezes, um bebê quer ficar naquela posição, né? Quantas vezes a gente já atendeu uma mulher com bebê pélvico que o bebê não virou? Verdade. Acontece. Sim, é raro, Acontece. é Não é um raro, né, milagre. Fê? É bem É raro. raro, mas acontece, né? E Então, sabe não o que dá que para é garantir também. verdade? Você falou muito bem, porque assim, não é uma. Não quer dizer que a mulher fez spinning baby todos os dias que vai garantir que seja um parto mais rápido. Mas assim, a Sim, minha experiência depois dos spinning babies é assustadora, assim, com os partos rápidos. para mim Eu fico de também. bobeira. Eu falo, meu Deus, não é possível. E não é a mulher que tá tendo o segundo bebê, o terceiro, não. São as Primeiro. primeiras. Eu E a acho que é gente um fica conjunto de falando. fatores também, né? O consumo Sim, de tâmaras a partir de 36 semanas, é sim. uma mulher que pode ter acesso a uma acupuntura, é a mulher que pode ter acesso ao spinning baby. Você vai juntando isso tudo, né? Esse montão de recursos aí, e aí a gente consegue realmente né, que o parto evolua de uma forma mais tranquila e mais rápida. Verdade. E a questão emocional que conta muito. Então, o olhar nosso Sim. vem da dolagem no processo como um todo, ele vem a Uhum. contribuir muito, né? Que não é um olhar de vários ângulos, né? Que fornecem Sim, realmente uma experiência positiva do processo. Deixa eu pegar minha verdade. colinha aqui. Então, vamos falar um pouquinho agora, Fê? A partir de quantas semanas a gestante pode começar a pensar nos spinning babies, praticar os exercícios em casa? Rapidinho, antes de você responder, eu tô vendo que algumas pessoas colocaram alguns comentários ou perguntas, tem função para livre do. Vocês podem colocar na caixinha de pergunta, porque daí, Mari é minha lindinha. Mari, bota por favor na caixinha de pergunta, só para não se perder aqui nos comentários. Tá tendo muitos comentários agora. Tá. Por favor. Bom, a partir de quantas semanas, né? Assim, quando a gente faz os workshops do Spinning Babies, acho que eu já fiz mais de um, acho que você também, e formação, enfim. Isso muda a cada vez que a gente vai fazer, né? Mas a gente pode sugerir para a mulher que ela faça a partir de 20 semanas, mas tudo bem também se ela se sentir segura para fazer a partir do início da gestação, a partir de 12 semanas. Não existe nenhuma evidência científica que diga assim, o Spinning Babies não pode ser realizado com 8 semanas de gestação ou com 10 semanas de gestação. Na verdade, como não tem evidência científica, a gente prefere se prevenir, né? Se prevenir também, aconteceu alguma coisa, a gente sabe que não foi o Spinning Babies, mas aí com certeza vai ter alguém para falar, foi o Spinning Babies que causou isso. Então a gente Verdade. sempre sugere assim, a partir de 12 semanas, né? Mas bem seguro a partir de 20, 22 semanas. Eu acho que é uma boa idade gestacional para começar. É mais ou menos o que eu Eu faço na minha prática. eu acho bacana também a gente começar normalmente com 20, que é quando aquela barriguinha já tá ali, né, Fê? Porque aí Sim, a sensação do benefício é muito mais palpável. Porque sim. quando tá muito no início, a mulher, se for uma mulher muito magrinha, então não vai Não vai sentir, tá? sentir. Não vai sentir o impacto que é tão gostoso, né, Fê? Quando faz, principalmente a sustentação da barriga, que é uma dos Sim. exercícios que a gente faz. E a carinha delas, Fê. Aquilo ali, É. sabe, na aula, assim. E eu vendo um monte de mulher junto, assim, porque normalmente eu faço com todas juntas, né? Eu demonstro Uhum. isso no presencial. E aí eu peço para que os companheiros, as companheiras façam juntos. E ver a carinha delas relaxada, gente, é muito legal. Sim. E aí eu sempre brinco, então, vocês vão ficar aí para os maridos, né? Então, esse momento de empatia, de conexão, não sei o que e tal, que eu acho que tem tudo a ver. E aí eu falo, então, vocês vão ficar nesse exercício diariamente por 3 horas. Aí eles olham assim, né? Porque o negócio pesa, né? Eu falo, não, gente, é brincadeira, são 3 minutos. Mas é Mas é muito verdade, né? Mas elas gostoso. têm vontade mesmo, porque é um dos exercícios que mais dá alívio, né? Ali. E eu acho bem legal a gente falar também, porque muita gente me pergunta assim, por que fazer isso na gestação e não deixar para fazer só no trabalho de parto, né? Ah, Quando a gente começa a fazer na gestação, você já dá um input para o seu cérebro ali de que aquela posição é possível. E ali também, na gestação, você vai melhorando o espaço para o sim. bebê descer melhor, encaixar e tal. E aí, por exemplo, se você faz um curso, faz uma aula de spinning babies ou experimentou alguma postura,
por exemplo, a postura invertida, né, que é a de ficar de cabeça para baixo. Quando a sua doula lá no seu trabalho de parto, ou quem tiver com você, obstetra, enfim, falar assim, a gente vai precisar fazer uma invertida, você não vai ficar assim, "Ah, como assim eu vou ficar de cabeça para baixo com essa barriga enorme, né? Você já experimentou isso na gestação. Então, seu corpo já entendeu o que está acontecendo, o que pode acontecer. Então, acho que é interessante também na gestação para colocar o corpo em movimento, mas também dar essa informação para o corpo e isso não ser um susto quando chegar lá no momento do trabalho de parto, contraindo de 3 em 3 minutos. Verdade. Consciência corporal também, né, Fê? Porque é tão bacana quando a gente. O Spinning Babies eu acho tão incrível. Eu babo mesmo, sou suspeita, amo, amo, Sim, amo, amo, também adoro. demais. E o mais incrível é que todas as posturas e tudo que a gente sugere, né, que é algo aprendido, não é nosso, obviamente. Uhum, A gente sugere, tem um porquê daquilo, sabe? E aí eu sim. peguei, Marcel veio aqui pegar minhas coisinhas. E aí quando a gente vê que o útero, ele não tá lá solto, balangando lá, balançando dentro da gente, que ele tem ligamentos, Põe seu fáscias, útero aqui dentro da minha músculos. pelve. Pronto, ó. Ah, então, assim, ele tá tendo um apoio e uma conexão com outras partes do nosso corpo. Por isso que quando a gente fala, olha, fazer o alongamento da panturrilha vai ser maravilhoso, mas a pessoa vai falar, ué, mas a panturrilha, o que a panturrilha tem a ver com pelve, com útero? Tudo a ver, porque Nosso dali corpo é vem uma cadeia muscular, uma né? Nosso corpo cadeia. é uma cadeia muscular. E assim, os ligamentos uterinos, eles estão inseridos em locais que a mulher vai relatar dor em algum momento da gestação, como, por exemplo, na região inguinal, ali da virilha. E ela Muito fala, ai, cheguei comum. agora nessa fase com muita dor na virilha, muita dor perto dos grandes lábios. Isso é um alongamento, um estiramento de um ligamento específico do útero, que o Spinning Babies também pode ajudar na redução Tamara dessa falou. dor. É Tamara falou, isso. melhora muito as dores e os desconfortos. É isso Muito. também, ajuda bastante. Eu vi algumas gestantes que eu tô acompanhando, a Mari mesmo que fez a pergunta, ela até já botou aqui, eu acho. E que ela falou, nossa, quanto que tá sendo positivo para ela em relação ao conforto. E isso é algo assim, é unânime, unânime. Uhum, Então, que faça o Spinning Babies, nem que seja para ter um conforto melhor na gestação, porque isso é muito. O feedback que eu recebo no dia seguinte das aulas é assim: nossa, Pri, você falou, não levei muita fé. E isso só fazendo na aula, na prática, que você não faz sim, as repetições que a gente sugere e tal, a gente faz para treinar, para aprender, e não faz como seria no sim. dia de normal, né? Fazendo todos as posições nas A repetições. sequência. E aí elas falam, caramba, eu dormi melhor, eu me senti melhor, eu tô comendo muito, assim, muito menos dor, eu não tô conseguindo. Eu falo, gente, isso é muito incrível, né? É É muito. muito incrível. É muito incrível, assim, foi de muita sensibilidade e de muita inteligência da Gale, né, da Gale Tully, reunir todas essas técnicas. E é uma técnica que tá, uma abordagem que está em constante adaptação, né, em constante modificação, porque a partir das experiências que cada doula, que cada parteira no mundo inteiro, o Spinning Babies é uma abordagem que está aí difundida pelo mundo inteiro. Então, a partir de cada experiência, elas vão adaptando os exercícios, os protocolos, e isso vai trazendo cada vez mais conforto para as mulheres. É incrível mesmo, é incrível. É uma pena que nem todas as mulheres tenham acesso a isso, né? Foi o que você falou. Há pouco tempo a gente fala sobre spinning babies e é muito dentro da nossa bolha, né? Assim, não é toda mulher que tem acesso a spinning babies. Isso é uma questão mesmo. Mas que bom que algumas podem ter acesso a isso, né? A essa Verdade. possibilidade. E que a gente possa ajudar a difundir isso, pelo menos aqui, assim, no Brasil. Sim, Entrando sim. um pouquinho no próximo tópico que eu falei, que a gente fez, né? Para quem que Uhum, é direcionado? Primeiro, para todas as mulheres, né? A abordagem é para todas as mulheres, independente da via de parto escolhida, né? Justamente, acho que um dos motivos é em relação ao conforto, em relação à conexão, em relação à conexão da mulher com o marido, com a esposa, enfim, é uma conexão muito grande que está ali tendo aquela vivência diariamente. Mas uhum. quando as pessoas
conhecem um pouco sobre os spinning babies acreditam que os spinning babies é somente para bebê que estão sentadinhos, pélvicos, né? E a abordagem Sim. vai muito além disso. Apesar de Uhum. terem, a gente receber, né, o feedback muito positivo em relação aos bebês que estão sentados e que viram depois de um tempo Uhum. fazendo, né, a postura. E aí a gente queria, eu acho que é bacana a gente falar assim, né? Para quem ela é direcionada para todo mundo, mas tem Uhum. aquele grupo que merece muita atenção e muito acolhimento dos Sim. spinning babies que tem de ajudar pra caramba, que são os Sim. pélvicos, os bebês que estão transversos. Quando a mulher teve um parto anterior que durou muito tempo, mais tempo do que se Sim. espera, né? Sim. Uma coisa bacana é que normalmente a gente só intensifica alguma coisa, porque a gente tem um protocolo para pélvico, né? Mas normalmente a gente só faz isso depois de 31 Trin- semanas, mais ou menos, né? Então é Isso. bacana também, porque eu já vi mulheres chegando a mim que o bebê estava sentado antes de fazer a aula. Não, mas eu já estou fazendo não sei quantas inversões por dia. Não faça isso! O bebê ainda vai mudar de posição, ele tem espaço A ainda, né? gente, a gente atendeu uma mulher aqui no Fardo de Ternura, já tem um tempo que o primeiro bebê estava pélvico. E aí a gente perguntou para ela como que você fez, né, na primeira vez e tal. E ela falou, eu ficava de cabeça para baixo. Aí eu perguntei, como que era? Quantas vezes? Ela, meia hora. Aí a gente, não é isso e tal. Então é isso. Também é importante estar com uma educadora. Sim, Porque eu falei isso hoje num grupo ontem, se não me engano. É importante estar com uma educadora porque a gente tem acesso a todas as novas modificações, né, dos protocolos, assim. Então, a gente tem um grupo no WhatsApp só das educadoras do Brasil. A gente tem um grupo no WhatsApp só das educadoras do Rio. Eu vi que a Gabi colocou aqui, né, que é uma educadora perinatal, que é uma enfermeira obstétrica que está no SUS, que está na casa de parto, ela leva isso para lá. Então, a gente está sempre discutindo isso no grupo. sim. Então, como os protocolos estão sendo atualizados sempre, né? É importante ter alguém te orientando mesmo, e não só olhar os exercícios no site e tal, porque realmente você pode fazer de um jeito que não vai ajudar em nada e pode até prejudicar, pode até fazer com que o bebê fique mesmo naquela posição, né? Naquela posição sentada ou transversa. E machucar Então, também, né? Se machucar, incomodar, enfim. exatamente, exatamente. Então é isso mesmo que você falou, assim, mulheres que tiveram um primeiro parto mais longo, para mulheres que o bebê está sentado ou transverso, ou para aquelas mulheres que estão passando por um processo de indução e a indução tá difícil pegar, não sabe o que está acontecendo, pós-datismo, chegou a 42 semanas, nada aconteceu, está chegando perto de 42 semanas e não está sentindo nenhuma mudança, nenhum sinal de trabalho de parto espontâneo. Para essas mulheres, a gente sugere que o Spinning Babies entre nesse pacote de intervenções, né? Que a gente vai sugerir aí, que a doula vai sugerir no final da gestação. Bolsa rota também, né? Com mais Bolsa tempo. rota, bolsa É, rota prolongada. sim, e é legal a gente dizer também, Fê, que é uma pergunta que eu ouço muito nas aulas, que é se o bebê. São duas principais, que eu ouço mais. Depois você vê, bate uma bola aqui, vê se contigo acontece isso nas tuas aulas. Se o bebê está cefálico, se ele tem risco de virar. E a resposta é não, porque conforme você vai fazendo, a tendência é que ele continue naquela posição ideal. E As a chances são outra, muito, muito, muito pequenas, porque a cabeça do bebê é a parte do corpo que pesa acho que muito, né? sim. Então, uma vez, dependendo da idade gestacional, é óbvio, a gente está falando aqui bebês com mais de 32, 33 E, semanas. Então, uhum. uma vez cefálico, depois dessa idade gestacional, é muito difícil o Muito bebê ficar difícil. pélvico, muito difícil. Fazendo os spinning babies, então, é mais difícil ainda, né? Não é que vai Sim, acontecer o contrário, né? Porque é uma coisa, acho que pelo fato de fazer uma inversão, elas aí entendem, mas eu mostro, né, que quando o bebê ele tá, eu não sei se eu vou conseguir mostrar, mas quando o bebê tá assim, na verdade, ele não tá com o queixo encostado no peito, né, que seria a posição uhum, ideal. E para aí, quando a nascer. gente bota a mulher ao contrário, essa liberação acontece aqui e o bebê encosta no topo, no fundo do útero aqui, encolhe o peito e faz, ó, uma cambalhota. Isso não vai acontecer da mesma forma, né? Quando ele já tá assim, Sim. quando o bebê já tá maior, bem lembrado. Que é óbvio que o bebê muda muito de posição, né? Tem a nossa Sim, o jornada bebezinho de pequeno lá, vai ficar rodando na barriga toda, vai corrida, ficar transverso, oblíquo, pélvico. Mas aí nadando. quanto mais,
Quanto mais ele cresce também, quanto menor o espaço disponível para ele, né, dentro do útero, porque ele vai ficando grandão e o útero vai ficando mais apertadinho, menor a chance dele mudar de posição. E eu gosto de falar, principalmente para os bebês pélvicos, para as mulheres que eu atendo que têm essa questão, né, é que normalmente a mudança de posição vem com uma dor e um incômodo forte. Verdade. Então, assim, essas mulheres que o bebê tá pélvico e de repente o bebê vira, elas sentem uma dor lombar forte, um incômodo na barriga forte. Muitas delas falam assim: eu tô indo na emergência, porque eu senti um incômodo muito forte e tal, eu quero saber o que que tá acontecendo. Aqui na minha cabeça já tá assim: bebê virou, Virou. né? Só que eu não conto isso pra elas, eu espero elas irem, porque precisa ter uma ultrassonografia Sim. para saber se isso aconteceu, né? Mas é normalmente o que acontece. As mulheres sentem um incômodo forte quando o bebê vira, né? Eu tenho um caso super interessante assim, para contar, que é o meu caso específico, que o meu segundo filho estava pélvico com 34 para 35 semanas. Aí eu saí da ultrassonografia e falei: olha, bebê tá pélvico, né? Beleza, vai nascer pélvico. Já era o segundo filho e tal, e aí eu fui fazer umas compras no Saara. Alguma coisa para chá de bebê, alguma coisa de aniversário da minha primeira filha e tal, e uma senhora tropeçou e ela caiu em cima da minha barriga. Eu não caí no chão, mas ela me deu um tranco, assim, sabe? E na hora eu senti uma dor muito forte, ficou todo mundo preocupado e tal. No dia seguinte eu fiz uma outra ultra, o bebê tava cefálico. Eu Outra falei que piada eu perfeita, falei que foi né? um spinning babies e Gente, uma versão cefálica à na força, marra. sabe? Exatamente. Mas é isso, dá um desconforto e a mulher, quando a gente vai ver o bebê virou. E não necessariamente esse bebê vai virar imediatamente depois da sequência que você É, faz, né? sim, não Importante é nem falar tão isso. comum, né? Nem é A Roberta comum. Calabria aqui, que é doula também, nossa Querida, parceira, ela falou, o bebê dela, quando virou, ela ficou, mesmo sendo doula, ela foi pra emergência porque ficou assustada. É isso, né? é isso. Com Dá um desconforto certeza. forte mesmo, É, né? é. A Roberta é uma das mulheres que me inspiram Muito, muito, nossa, eu acho que é todos nós, né? Maravilhosa. muito. Olha só, e outra pergunta que além dessa é se o bebê vai entrar em trabalho, né? Se a mulher vai entrar em trabalho de parto prematuramente por conta dos spinning babies. Nossa, essa é recorde de ser Não. muito comum. E eu falo não, né? Não, porque, na verdade, o spinning babies ele contribui para que a mulher entre em trabalho de parto de forma espontânea e naturalmente, sem precisar de uma Uhum. indução, ele contribui. Mas não quer dizer que esse parto vai ser Prematuro. antecipado, né, por conta disso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Spinning Babies, ele libera espaço para quando o bebê estiver pronto para nascer e não para o bebê nascer. Então, por Isso. exemplo, uma indução, quando a gente fala, o Spinning Babies pode ajudar na indução, não é que ele vai forçar o nascimento do bebê ou que vai estimular alguma coisa. Na verdade, ele pode até estimular contrações a partir do momento que a gente promove uma abertura da pelve, um colo um pouco mais solicitado, e aí pode evoluir um pouco mais com o ritmo das contrações, mas não necessariamente um parto prematuro, porque um bebê pequeno que está com 20 e poucas semanas, ele está aqui em cima ainda. Né? Ele está É. bem aqui no alto, ele só começa a descer com o avançar da gestação lá para o, né, meados, o terceiro trimestre, enfim. Então não é suficiente para estimular um trabalho de parto prematuro, não. Até porque não tem estudo científico sobre isso, né? Mas Uhum, os estudos que acredita-se que a mulher entra em trabalho de parto por alguma substância que o bebê elimina através do pulmão maduro, pronto para nascer. sim, Né? isso. Então não faria sentido nenhum. Não entraria em trabalho de parto prematuro por conta do spinning baby. Poderia ter outra coisa associada. Outros fatores. E que, na verdade, eles não têm nem. Normalmente não se tem como saber. A verdade Sim. é essa. O porquê dos partos acontecerem de forma. A não ser que seja uma coisa muito evidente, né? Algo já esperado e É, tudo mais, né? quando é um Mas trabalho de parto espontâneo, né, prematuro, assim, tipo, do nada começou um trabalho de parto. Aí realmente não, se você pode ser que não dá você para procure saber. e não encontre nada. Mas É. tem algumas condições que favorecem, né? Então, infecção Então, urinária de área. repetição, Isso. pré-eclâmpsia, enfim, outras, diabetes gestacional, mas não por causa do spinning babies, né? Com certeza não. Fê, antes da gente entrar para as perguntas, eu Hum, tô conseguindo ver a hora, mas enfim, deixa mas eu a gente ver. ainda tem tempo. A gente ainda Também tem. não tem nenhum relógio aqui. Porque normalmente aparece aqui no meu celular. Não sei por que que não tá aparecendo, mas
A gente ainda tem um tempinho. Antes de eu Alguém entrar pode avisar a gente aí quanto tempo é, tem. já tem 8 perguntas aqui na caixinha, mas antes da gente Nossa. responder essas perguntas, vamos contar a novidade? Aí a Roberta falou, ó, 21h35, Obrigada, então a gente tem Roberta. bastante tempo. Obrigada, Bel. Vamos falar da Vamos contar novidade, a né? novidade? Que eu acho que assim, eu já Vamos. estava me coçando para contar. Nós tivemos uma reunião, né, com a Jennifer, uma reunião para justamente alinhar. Nós estávamos sentindo bastante falta, assim, né, sem saber como fazer. Cada uma de nós, nesse período de pandemia, demos o nosso jeito. Então, para não deixar com que as nossas gestantes, né, gestantes que a gente já estava acompanhando, deixar de ter essa informação. Eu mesmo botei barriga falsa, fiz os exercícios com o Marcel, me ajudou a produzir. Então, as gestantes que eu estou acompanhando já estava com essa... Não deixaram de ter a qualidade, que acabou que a ideia Aham. foi praticamente a ideia que eu tive, mas é uma coisa agora oficial, né? Então, Sim. vamos falar um pouquinho sobre isso, que agora a gente finalmente a gente teve esse alinhamento sobre a aula para gestantes e acompanhantes online, que era o que a gente estava É, angustiada a sem gente poder ficou, atender a as gente ficou aí demandas. 3 meses, né? 3 meses batendo cabeça e pensando como que a gente vai fazer para, sei lá, pelo menos atender os pélvicos, né? Sim. Numa urgência, enfim, porque a gente está em isolamento, né? Eu acredito que você esteja também, pelo que a gente Uhum. conversou na nossa primeira reunião lá, no meio da pandemia. Então, eu Amém. também não estou fazendo nenhum tipo de atendimento presencial, a não ser o acompanhamento do trabalho de parto e parto. Aqui no Fardo, a gente está fazendo dessa forma, nem consultoria de amamentação, enfim, está tudo sendo feito no formato online. E aí, Também. essa semana, agora que passou, a gente recebeu essa notícia lá do escritório do Spinning Babies que a gente já pode começar a oferecer as aulas num formato online. É um formato diferente do que a gente oferecia, né, no presencial, fora da pandemia. Mas eu fiquei muito empolgada e muito feliz, assim, de poder oferecer isso para as mulheres de uma forma segura. Porque eu estava com muito receio de fazer consultas online e isso não me trazia segurança, sabe? Eu experimentei oferecer para algumas mulheres e funcionou muito bem, assim, a orientação dos exercícios e tal. Mas eu acho que agora o formato que a gente tem vai ser bem legal, assim, acho que vai dar uma estrutura bacana para as mulheres, assim, e para os E muito casais. bem organizado, né, Fê? Sim, muito bem Bem organizado. organizado. E aí, assim, só antecipando, a gente vai divulgar isso. A Fê é uma das. É a cabeça que está organizando um IG, né? Só para divulgar isso. Em breve a gente Sim, vai ter isso em mãos para poder conseguir botar para frente essas ideias. Mas só para já ir falando assim para vocês, a gente vai manter a parte teórica no momento, né, num ambiente virtual. E toda essa parte que seria da prática, que a gente teria no presencial, a gente vai ter esse uhum, suporte, né, que é uma plataforma onde cada casal vai receber uma entrada um acesso, né, a essa uhum, plataforma para que tenha acesso a esses materiais que vão embasar toda a teoria que a gente vai fornecer na aula. Eu pretendo isso. continuar com meus vídeos, porque eles, modéstia à São parte, incríveis. ficaram muito maneiros. As meninas que eu Eu acho que eu vou acompanho comprar aqui, esses vídeos aí. as meninas que eu acompanho, eu já mando mensagem logo, olha, sem bullying com a sua doula, sem bullying com a sua doula, porque eu botei a almofada, ela não tá aqui não. Mas eu sabia que eu tô redonda, eu falei, então, minha gente, a almofada que eu botei aqui na barriga, o negócio ficou legal, ficou maneiro. Então eu vou continuar fornecendo os meus vídeos, entendeu? Sim, Mas assim, é algo que dá muita segurança, né, Fê? A gente tá brincando aqui, sim, é para ser leve, é para ser gostoso. Essa abordagem tem que é, chegar ao máximo de pessoas, mulheres possíveis mesmo. sim. Mas A ideia é que os casais tenham acesso a um vídeo, né, a uma aula ministrada pela Gayle Tully, que é a criadora da abordagem, né? Então, em português, então as pessoas vão receber esse vídeo, todo mundo vai ter esse acesso, né? As pessoas que quiserem uma aula e tal.
vão ter o acesso a esse vídeo e a gente vai fazer num formato online, através de alguma plataforma de videoconferência e tal, um suporte para as mulheres antes e depois, ou de acordo com cada educadora. Então, tem educadoras que vão fazer suporte antes e depois, tem educadora que vai oferecer o DVD, o vídeo. DVD é coisa da minha época, né? Porque Da minha época também, pô. não parece, mas são 40 anos aqui, né? Então, e aí a gente vai oferecer essa supervisão, né, no nesse pós-vídeo. Então, eu acho que vai ser muito incrível, vai ser muito maravilhoso e vai realmente trazer mais segurança, né, para a gente também, enquanto educadora, e para as mulheres e para os casais que vão receber essa possibilidade. Verdade. E a gente ficou livre mesmo para escolher como é que funciona melhor para cada uma de nós, né? Uma coisa que foi bem Exatamente. bacana, que eu não sei se eu compartilhei isso na nossa reunião, é que eu. Não, compartilhei sim. Que eu peço para que os casais, depois de começar, assim que começar a fazer, né? Fazerem os exercícios, que eles filmem ou tire foto. O Sim. ideal é que seja filmado, né? Porque daí, quando a gente Uhum. tem esse vídeo, a gente consegue acertar às vezes são detalhes mesmo, assim, mínimos, mas que pode Uhum. fazer diferença, né? Então eu sempre Sim. peço que me mande esses vídeos, porque daí eu consigo olhar e consigo acrescentar alguma coisa, ou falar, Fazer nossa, ajustes. perfeito, é isso aí, continua assim, tá tudo certo. Sim, o atendimento online ele tem essa particularidade, né, da gente fazer avaliações no pós, avaliação no pré, né, porque você vai colhendo a história da mulher ali também no pré, e é um trabalhinho, né, que a gente tem de ficar avaliando os vídeos depois, mas É é verdade. incrível. Eu me surpreendi muito com os atendimentos online nessa pandemia, assim, eu não botava muita fé, não, Ah, sabe? nem eu, Mas tava aí muito agora, preocupada. Muito. agora foi que foi. A gente tem tido reuniões assim constantes, né, com a nossa associação de doulas e tal, compartilhando essa feedback nosso profissional também, né? E eu Sim, também estava muito assim apreensiva de como ia ser, principalmente em relação ao vínculo, porque na verdade a maioria dos casais que eu estou acompanhando agora são casais que eu nunca vi pessoalmente. eu também. E isso Sim. causou, assim, para mim, inicialmente, antes, né, de realmente ter essa experiência, eu falei, caraca, será que isso vai dar certo? E a criação de vínculo, e cara, tá sendo Sim, tá muito legal. incrível. Tá Eu muito falei isso na legal. primeira vez, assim, lá no Fardo de Ternura, quando o primeiro parto que a gente acompanhou, né? Que eu não tinha conhecido a mulher presencialmente antes, e aí a gente estava naquela expectativa, né? Quando eu vi a mulher, parecia que eu já conhecia ela de muito tempo, É né? muito E aí doido eu isso. comentei essa semana, eu falei, gente, vai chegar um tempo, que eu acho que a partir de mês que vem, talvez, ou setembro, que todas as mulheres que a gente doou lá, a gente não vai ter visto na gestação, só por via vídeo, né? E a gente tinha Verdade. muito medo também de não conseguir acessar as pessoas. Aqui no Fardo de Ternura, a gente tem um olhar muito peculiar para as questões emocionais, energéticas e tudo. E você também, né? Você Sim. também traz isso na sua assistência. Que às vezes você fica pensando que por vídeo você não vai conseguir. Mas olha só de estar falando isso aqui com você, eu já fiquei toda arrepiada, Sim. né? Da gente fazer essa troca, assim. Então, é muito possível acessar as mulheres por vídeo e conseguir orientar. Enfim, isso foi um ganho muito incrível né, nessa pandemia, assim. Muito Muito mesmo. bom. Muito mesmo. E é isso, a gente tá ali. Como eu tô aqui para você, eu não tô fazendo mais nada. Eu tô aqui com você. Sim, Eu tô dando atenção a você, dando atenção às sim. meninas que estão aqui, às pessoas que estão aqui. Então é isso, dá para sentir. O amor, a Dá para sentir. dedicação, o preparo, a gente se O organiza. profissionalismo. Nem sempre eu consigo me maquiar, não, mas normalmente estou Tem filtro limpinha. para isso, Pri. Normalmente estou limpinha. Eu tomei banho no dia anterior, normalmente. Então, assim, tá tudo bem, né? Eu falo que fazer live é ótimo, porque assim, se eu mostrar para vocês o quarto que eu tô agora, é o quarto de brinquedo das crianças, né? E onde eu fico fazendo também minhas coisas, computador e tal. Antes de começar a live, eu pensei nisso, gente, que vergonha, o quarto tá uma zona, Ainda bem que não né? dá, né? Só aqui esse pedacinho. Aí a gente escolhe uma Exatamente, parte bonitinha, assim, da casa e exatamente, faz, tá tudo exatamente. certo. Mas tem E, perguntas, né? Você falou que tem perguntas, posso? vamos ver. Vamos começar? Acho que a gente já Vamos. falou tudo que a gente Deve queria. faltar uns 15 minutinhos aí. Roberta Calabria, nossa moça do tempo, pode contar pra gente. Ó, vou botar a primeira. Spinning Babies tem contraindicação?
Importante. Spinning Babies têm contraindicações, sim. Algumas posturas do Spinning Babies, ou melhor, principalmente a postura invertida, ela tem contraindicações, né? São contraindicações importantes, né? Então, mulheres que têm, por exemplo, alteração de pressão arterial, hipertensas, não devem fazer. Quem Tem fez também cirurgia relatos de mulheres que ocular. têm cirurgia ocular, glaucoma, algo, né? Alguma coisa que pode aumentar a pressão intracraniana. A sugestão é que não se faça. Isso. Mulheres que tiveram sangramento ou estão tendo sangramentos importantes, né, que precisam de algum tipo de cuidado também a gente evita. Não tem contraindicação com relação à posição da placenta, a não ser placenta prévia total, que a gente Isso. está em discussão ainda. Ninguém Verdade. chegou e falou não faça, Não né? pode, Mas a gente está discutindo sobre se é ou não uma contraindicação, né, no nosso grupo lá de Espera um educadoras pouco. perinatais. Quando é o caso, a gente normalmente espera um pouco para ver, porque normalmente esse quadro tende a mudar, né? Isso. Botar uma outra. Mulheres também que têm frouxidão ligamentar, né? Frouxidão ligamentar importante, tem algumas posições também que a gente não pode fazer, como, por exemplo, deixar a perna pendurada, se essa mulher tem alguma questão de frouxidão ligamentar no quadril. Não, claro, Imobilidade. essa frouxidão ligamentar, né, é comum da gestação, mas uma frouxidão exacerbada. Então, essas mulheres também a gente sugere outras posições. O spinning babies é muito interessante, né, Pri? Porque, assim, a sugestão que a gente sempre recebe se a mulher mostrou alguma queixa, não pode fazer. Não Sim, faça, porque não é para gerar desconforto, é para gerar conforto. Se verdade. gerou desconforto, ou porque está sendo realizada errada, ou porque o corpo da mulher não está preparado para receber aquele exercício naquela hora. Obrigada, Ana. A Ana falou que falta 15 minutos aqui, eu vi. Tá. Deixa eu passar para pôr. Esse aqui a gente já respondeu, tá? Eu vou só botar Se e vou tirar. estimula, não. Não. Vamos ver. Spinning Babies tem função de alívio na dor durante... Sim, tem. Tem. Ajuda, né? Na verdade, assim, eu costumo dizer que às vezes na hora que você está fazendo a postura, pode não ser tão confortável. Na maioria das vezes não é, porque já não é confortável você tá contraindo. Então, você Sim. associar isso a alguma postura indicada, que não seja algo que a mulher naturalmente se posicionou daquela forma, pode causar um desconforto, mas a tendência é que sim, que ele proporcione um alívio e Isso. um alívio da dor mesmo, né? Até peguei a pelve aqui para mostrar, dar um exemplo, né? Por exemplo, se o bebê tá com a cabeça batendo muito aqui na frente, ó, no pubis, Ah, eu isso tirei. pode ser, não pode deixar, eu levanto. Isso pode ser um fator que estimule mais a contração muito dolorosa, né? Então, o Verdade. Spinning Babies pode fazer assim, ó, tira a cabeça desse lugar e chega ela um pouquinho mais para dentro da pelve. E aí, ao E um invés de ficar exercício batendo simples, aqui, né? Assim, ao invés da teoricamente cabeça ficar batendo, a simples. gente chega para cá. Isso. Normalmente ele é simples, mas ele é desconfortável pra caramba. Mas a tendência é que depois que faça o exercício, fecha aquele ciclo, né? Sim. E aquela contração fique melhor. Olha, pode ser feita várias vezes durante a gestação ou tem um momento específico para fazer? A gente falou aqui um pouco sobre isso, né? A partir normalmente de 20 semanas e tal, 20, Ah, 22 tá. semanas. E para algumas mulheres que se sentirem confortáveis, a partir de 12 semanas também. Mas a gente sempre sugere a partir de 20 ou 22 semanas. A Roberta colocou uma pontuação interessante, que é as mulheres acabam ficando muito reativas durante o trabalho de parto, com Ah, sim. dificuldade de aceitar fazer os exercícios. Eu acho que elas têm medo de piorar a dor, né? Eu acho que elas têm medo de mudar de posição ou qualquer outra coisa que possa, né, trazer a ideia de que vai piorar a dor. A gente também falou um pouco da importância de fazer durante a gestação, porque quando faz durante a gestação, ela já está acostumada com aquelas posturas, né? E quando você sugere, pode ser que fique um pouco mais Mas tranquilo, né, para sabe o que eu costumo aceitar. falar, ô, Fê? Até mesmo no momento da troca dos Spinning Babies, da aula mesmo, eu costumo falar, olha, se a gente não vai sugerir por sugerir, porque como a gente falou, não é para ter intervenção de forma alguma, nem nossa, Sim, nem de ninguém. A mulher, né, tem que estar no processo. Mas se chegar ao ponto de a gente sugerir alguma postura, pensa em pelo menos tentar, sabe? E tentar, sim, porque
provável que aquela posição que a gente indique, que vai bater com a posição que o bebê tá, vai trazer um benefício melhor. Aí eu falo, Uhum. olha, tem a chance de ter algumas horinhas a menos de trabalho de parto, porque você vai ter um desconforto um pouquinho mais incômodo durante o momento. Então, vale a pena tentar, pelo menos, sabe? Deixa eu ver se Sim. vai dar tempo de responder as perguntas todas. Calma aí. Já vi 10 lá de minutos. novo. Vou só botar e tirar. Ah, Roberta, vocês sugerem os... Com certeza. Na Os verdade, a daily gente... essentials, né? Sim, São os essenciais diários, a gente sim. sempre sugere nas aulas, né? E eu falo que o benefício da maioria dos essenciais diários é que a mulher pode fazer sozinha. Então, não depende que o Sim. marido esteja em casa, por exemplo, para poder ajudar Alongar no a panturrilha. isso. Aí faz em qualquer momento. Aí me perguntam muito, não sei se tem a pergunta aqui, mas se tiver já fica respondida. Qual é o momento que é o melhor momento para você fazer os spinning babies? Eu falo, o momento que dá. A hora que deu, faz. Já garante o teu dia fazendo spinning babies. Já começa pensando no spinning babies. No dia, já acorda pensando em spinning babies já. Sim, verdade. Vou correr um pouquinho para ver se dá tempo. Como vocês têm sentido que é a receptividade das equipes aos exercícios em TP? Isso é bom. Assim, é bem bacana. Depois fala a tua, Fê. A minha Tá. experiência está sendo muito positiva. A maioria das equipes que eu acompanho já conhece, e as equipes que não conhecem, eu meio que tento dar uma aula express e o que é, o porquê daquilo, e rola. Tem rolado bem. A minha experiência também é bem boa, assim. Muitas equipes que eu atendo, assim, inclusive pedem para ficar durante a execução, tipo, para aprender um pouco mais, sabe? Principalmente partos no SUS, assim, eu tenho visto uma abertura muito maior do que, sei lá, 4 anos atrás das equipes, né? Então, algumas equipes, quando a gente pergunta aquilo que a gente falou no início da live, né? Onde está o bebê? Que posição? Ela Que tá plano? castigo. A pessoa fala, para que que essa pessoa quer saber isso, né? E E aí eu você? tenho que explicar, aí eu tenho que explicar. Mas as equipes que já estão habituadas a trabalhar com doula, e principalmente com parto respeitoso, humanização do nascimento, e com prática baseada em evidência, já têm acesso a essa informação. Então, eles, inclusive, sugerem que a gente faça, né? O que que você acha de fazer um spinning babies e tal? Vamos tentar essa postura, vamos tentar esse exercício, enfim. Então, a receptividade é bem boa, assim, para mim é bem boa. Verdade. Então, eu não Eu tô fico acreditando que a curiosa, Valéria né? tá aqui. Eu tô aqui vendo a Valéria mandar mensagem e eu não tô acreditando que ela tá aqui, porque Você conhece a eu. Valéria? Ah, depois eu te conto a minha história com a Valéria, eu vou te contar. Sério? E A Carol aí. mesmo, essa que tá aqui, que é a minha salvadora de todos os meus puerpérios, é ela mesmo, você conhece? Depois você me conta, porque essa mulher, eu falo que ela só tem um terceiro filho se ela vier pra cá de novo, porque eu não consigo parir sem ela poder me dar suporte, não. Só Que aceito bom. ter outro filho com ela. Com ela que me dá minha rede de apoio. Pois é. Depois você me E conta, aí, fiquei assim. curiosa. É, e aí, eu vejo muito essa abertura, assim, acho que era isso que eu estava falando, né? Eu Sim, fiquei meio. Eu vejo muito essa abertura e eu acho que, assim, até nos workshops que eu vou fazendo, né? Acho que você também vai repetindo os workshops, eu vejo cada vez mais residentes de enfermagem, enfermeiros, médicos, residentes de medicina fazendo o workshop dos Spinning Babies, porque também eu acho que eles também já estão vendo que o que eles têm de recurso para não dá. ajudar o bebê a É, nascer não está funcionando mais, entendeu? Então eles estão querendo mais recursos, né? verdade, Então acho legal. que isso está acontecendo, eu vejo isso acontecer. Mais um. Mais alguma? Tem vários ainda, vamos ver se vai dar tempo. Qual a diferença de ser atendida por uma educadora perinatal Spinning Baby certificada ou por uma que, eu não sei se eu consigo botar tudo, mas é Profissional uma que que fez alguma fez oficina. isso, oficina, workshop, né? A gente falou Bom, um pouquinho no início, mas acho que vale a pena falar um pouquinho mais. é, a diferença é que quando a gente fez a certificação, né, durou uma semana, o workshop ele dura 2 dias, se não me engano. O último que a gente fez, os primeiros que eu fiz duravam um dia, né? E agora o último que eu fiz durou 2 dias, a certificação durou uma semana, e na certificação a gente aprende a ensinar como fazer, né? E no workshop a gente aprende só a fazer, só a aplicar com a gestante.
Então, essa é a grande diferença, assim. A educadora perinatal, ela tem o aval da marca, né, do Spinning Babies, para poder ensinar você, que é gestante, você, acompanhante, a executar a técnica sozinho em casa, né? E quem fez o workshop pode aplicar a técnica com as gestantes, enfim, mas não pode ensinar, né? Aí. Eu, particularmente, acho que a melhor ideia seria unificar todo mundo, né? E oferecer um curso para que todo mundo possa ensinar. Porque quanto mais gente ensinando, é melhor. Mas hoje, infelizmente, a abordagem faz essa separação de quem fez o workshop, de quem fez a certificação. Uma coisa a acrescentar também, Fê, é que nós não podemos dar essa aula para profissionais. É uma coisa que me perguntam bastante. Então, só quem pode dar a aula para profissionais da área são as instrutoras. E hoje aqui no Brasil a única instrutora é a A Maíra. Maíra, isso. E quem tá aqui, que já fez a formação, o workshop, né, de doulas, enfim, eu sugiro fortemente que faça o workshop com a Maíra, porque ele é totalmente diferente dos workshops que eu já fiz com outras educadoras, assim, é um outro olhar. Legal. Fazer Mas com 38 semanas é tarde demais? E aí, Pri? jamais, Nunca é jamais, tarde. nunca. Ah, se a gente pensar que a gente pode usar os spinning babies com mulheres que nem tiveram acesso durante o trabalho de parto, então, assim, é sempre quando me buscam para aula ou para informação, eu falo, nunca é tarde, assim. Quanto Sim, antes começar, melhor. Mas se não teve essa oportunidade antes, não deixa de fazer. sim. Para quem tem protrusões lombares, alivia a dor na coluna? Bom, o Spinning Babies pode auxiliar, né? Porque, na Olhar de verdade, fisioterapeuta. a protusão Também. lombar, ela vai trazer outras questões, né? Vai trazer outros desvios aí no corpo todo. Mas isso não exclui um bom acompanhamento com um ortopedista específico, né? Especialista em coluna e um fisioterapeuta ou um osteopata. Mas ele pode ajudar, sim, a trazer um pouco mais de assimetria na pelve, na lombar, enfim, para te dar um pouco mais de conforto. Mas é sempre importante ter um profissional da área da saúde junto nesse processo, para quem tem alguma questão importante na coluna. Verdade. 3 minutos. Adianta fazer já com 36 semanas? O custo é alto? Quantas vezes precisa fazer? Vamos responder. A gente já respondeu a primeira, né? Que quanto Michele, antes, melhor. Michele é companheira da minha da Holanda. Eu vou responder para ela, então. Responde. Adianta fazer. O custo, se é alto ou não, isso vai né, depender de cada possibilidade de cada família. É uma aula, né? E a continuidade do processo são vocês que fazem em casa. Então, não é um acompanhamento diário, semanal, enfim, não é um atendimento como uma fisioterapia, por exemplo. Você faz uma aula, a gente passa todos os exercícios, passa tudo o que precisa e vocês seguem fazendo em casa sob nossa supervisão. Beleza. Olha, a última pergunta é se spinning babies em excesso pode fazer mal. Não sei. Não, Assim, eu não acho que sei não. como assim em excesso. É bom fazer nas repetições ideais, né? Não ultrapassar essas repetições, ou então não ficar meia hora de cabeça para baixo. Tem alguns cuidados, né? Mas dentro do que a gente ensina, dentro do que a abordagem se propõe, Sim, não tem excesso, né? O ideal é que seja feito todos os dias, de preferência, né? Mas se não consegue todos os dias, que seja o máximo de dias possíveis, né? Que você isso, conseguir a hora que conseguir. isso. Eu não sei se eu vou conseguir ler os comentários, assim, que os comentários Acho mesmo que de fala, não. pergunta, mas assim, por isso que eu falei, eu tinha certeza que ia ser uma live com muitas trocas, né, entre a gente e entre as Sim, pessoas que vieram aqui nos prestigiar, mas vamos ter outras. vamos. Vamos dividir talvez os assuntos, abrir de repente uma live, Fê. Vamos pensar só de perguntas e respostas. Acho que vai Sim, ser bem vamos sim. bacana. E eu Vamos, quero vamos combinar. agradecer a todo mundo que veio aqui, né, participar com a gente. A troca de vocês foram maravilhosas, de verdade, tanto as gestantes, as tentantes, as As doulas, profissionais, a Roberta é linda, que estava aqui com a gente, ficou aqui até o. Eu só tenho a Ana agradecer. Paula.
A Também todas queria te vocês, de agradecer, Pri, verdade. pelo convite. Foi muito maravilhoso. Eu admiro muito você, admiro muito seu trabalho. Queria Ai, te eu dizer que você também. me ensina muito, muito mesmo. Ai, Acho que Fê, nem você você sabe o também. quanto eu aprendo com você. Tá? E que a gente consiga aí construir juntas cada vez mais uma assistência respeitosa, baseada em evidência científica, com